Apocalipse capítulo 21 e o verso 27. Nós vamos considerar este verso. O texto já está ali, né? E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Vamos ler o restante? Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Vamos orar, irmão Misael. Oremos. Papai, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado por esse sábado. Queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja conosco e que os nossos corações, papai, estejam com o Senhor. Ajude-nos a abrir nosso coração nesse momento, que não tenha nada que nos desconecte desse momento, que nós possamos estar atentos com aquilo que o Senhor tem para nós. Prepare e use o pregador, que ele possa ser inspirado e usado e ousado por ti. Que as palavras encontrem morada em nossos corações e produza grandes frutos para a sua honra e glória. Em nome de Jesus, pedimos ao seu Santo Espírito que ele esteja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Nós, primeiramente, agradecemos a Deus, porque Ele é maravilhoso, tem nos sustentado, temos cada um na sua dificuldade particular, mas eu quero dizer para os irmãos que em todas as dificuldades, em todas as provas, nós temos um Deus maravilhoso que Ele cria meios sempre para encontrarmos uma saída. Cristo é a saída, né? Irmãos, desde o início, a igreja cristã tem enfrentado lutas e perplexidades. A condição da igreja hoje é o quê? Militante ou triunfante? É militante, né? Mas estamos caminhando para o desfecho final da igreja. E em Apocalipse 12, verso 17, e também no verso 12, fala a respeito do inimigo. Ele foi fazer guerra contra o remanescente. Quem são esses remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus. E eu gosto dessa versão, diz assim: e mantém o testemunho de Jesus Cristo. E Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus Cristo é o espírito de profecia, né? Então mantém, essa tradução que dá esse toque, né? A maioria diz assim: tem o testemunho, mas manter é muito mais importante. Então, irmãos, embora não podemos afirmar, né, quando as dificuldades acabarão, quando vai concluir essa obra neste mundo, sabemos que não está para muito longe. E podemos garantir pela palavra de Deus que ela não vai ter um final feliz para muitos que não estão no caminho, no preparo, porque nós estamos numa guerra constante contra, diz o apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, é uma luta espiritual. Em muitos dos casos com quem lidamos, na maioria das vezes, são lutas espirituais. E Paulo fala, lutando não contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os poderes do mal, né?
mas podemos saber que logo chegará um final. E eu acho interessante um obreiro diz assim: no final dá tudo certo, mas se não der certo é porque não é o final ainda. Ele sempre usava essa expressão, até irmão do pastor Cristiano, né? O irmão Marcos César. Então, vamos ver aqui alguns, pelo menos 7 pontos que fala sobre a igreja militante. Então, a guerra é imensa, mas quem é maior que tudo? Deus, né? À medida que colocarmos os versos, eu gostaria que a igreja participasse, tá bem? À medida que vamos colocando alguns versículos, vamos citando como igreja, todos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então não estamos sozinhos. Aquele que nos redimiu está do nosso lado. E Isaías diz o que mesmo? Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, e eu estarei contigo. É o verso 2, né? E depois encontramos o verso de Jesus, porque ele é o nosso general. Ele não fica na plateia, mas ele vai à frente, ele vai estar à frente no campo de batalha. E o que ele diz? Eis que estou convosco todos os dias, até o fim. Até o fim, eu gosto também dessa versão, porque noutra diz assim, até a consumação dos séculos, né? Quer dizer, vai até o fim mesmo, está conosco em todos os momentos. Então, nunca desista, porque as Escrituras garantem que a vitória para todo lutador, para todo aquele que busca, ele vai alcançar a vitória. E o que diz o texto? Graças a Deus. Vamos lá, igreja. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto, um dos textos mais que me anima, né? 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso. Então a vitória não é sua, né? A vitória não é nossa. Sem Cristo nós não temos vitória. Então ele já nos deu primeiramente a vitória na cruz do Calvário. Ele já nos garante, um outro texto que nós vamos ver agora, daqui a pouco, ele nos garante, desde que cumpramos as condições. Vamos lá? O outro verso: o cristianismo não vale apenas somente no final, mas a presença de Cristo é mais valiosa do que qualquer presente. E o que diz o texto? A minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então, irmãos, quando Jesus esteve aqui, ele disse: vinde a mim todos e eu vos darei o quê? Descanso. Então a presença de Cristo traz paz, traz descanso. Inclusive saiu na lição um texto semelhante. A presença de Jesus nos garante a paz. Então esse texto é maravilhoso, né? Deus disse a Moisés, quando ele diz: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. Então Deus deu essa resposta: a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Então, mesmo sob perseguição ou até mesmo martírio, porque ainda a igreja passará por esse processo, mas ninguém pode tirar o prêmio da igreja de Cristo. Pois em Apocalipse 21:7 diz o quê?
De novo? Quem vencer herdará todas as coisas. Então, essa é a promessa. E Apocalipse, nos capítulos 3, 2 e 3, ali tem várias promessas aos vencedores, né? A pedra branca, o que mais? Um novo nome, né? Quem tiver essa pedra branca, o que mais? Assentar-se no trono. Assentar-se no trono com Cristo. O que mais? A coroa, as palmas da vitória e a coroa da vida. Então precisamos, irmãos, permanecer firmes até o fim, pois não há recompensa na desistência. Entendeu? Não há recompensa na desistência. E a gente às vezes prontamente, por alguma situação, a gente quer voltar, né? Quer desistir, mas não. Até tem um pensamento assim: não desista, persista, porque breve chegarás à conquista. Tem em algumas placas de caminhão aí, né? Tem Kombi, geralmente eles colocam esse pensamento. Outro pensamento do próprio Senhor Jesus, em Mateus 24:13, o que ele disse? O que Jesus garantiu? Quem perseverar firme até o fim será salvo. Quem perseverar firme até o fim será salvo. Então, irmãos, segundo as Escrituras, aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida alcançarão a vitória, enquanto os tímidos, os covardes, os incrédulos, os que amam e praticam a mentira, o que vai acontecer com eles? Terão um fim muito triste. Um dia abandonaremos nossas armas espirituais e em troca do quê? De uma coroa. Então ainda teremos de ter nossas armas que Deus nos dá, né? Que Cristo nos oferece. E quando chegarmos pela graça de Cristo ao céu, poderemos dizer o quê? Com Paulo, vamos lá? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, quando eu leio esse texto, essa expressão, eterno peso de glória, é difícil até tentar descrever a abrangência dessa expressão, né? Porque certa vez, a irmã White, depois da visão, quando ela chegou no céu, aí perguntaram para ela: como é que foi as suas lutas, suas aflições, suas provas, né, seus sofrimentos? Como que foi? Conta. E ela tentou lembrar, e ela só pôde expressar alguma frase. Lembra? Quão fácil é ganhar o céu. Ela pôde dizer somente isso. Mas aqui, enquanto estamos, aqui é o inverno do cristão, né? Parece que nunca passa. Mas um dia, pela graça de Cristo, ao chegarmos diante do trono, poderemos dizer quão fácil foi chegar no céu. Que Deus possa nos ajudar a alcançar esse dia maravilhoso, né? Diante da recompensa eterna, toda a dor parecerá pequena. Portanto, persista, pois o rei e o reino valem a pena. Cristo vale a pena. Cristo é a saída.
e a solução para todas as dificuldades. Diz assim nesse livro, página 40, Eventos Finais: não precisamos ficar assim decepcionados, porque o Senhor não nos autorizou a chegar à conclusão de que a igreja é perfeita, e todo o nosso zelo não terá êxito em tornar a igreja militante tão pura quanto a igreja triunfante. A obra está prestes a ser concluída. Os membros da igreja militante que se demonstrarem fiéis farão parte da igreja triunfante. Então, o que Deus espera de nós? Apocalipse 2:10, não está aqui, mas todos conhecem o texto. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, a coroa da vitória. Até que finalmente, irmãos, a gente possa chegar nesse momento. Grande conflito, página 675. O grande conflito terminou. Aí. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Aquele que tudo criou emanam luz, vida e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até ao maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Deus é amor. Está nesse livrinho aqui também. Está escrito em cada botão entreaberto, sobre cada haste de uma planta, né? Então, tudo. E é com esse foco, é com essa visão, é com esta disposição de Deus, irmãos, precisamos ver, encarar esse prisma, né? Em todos os problemas, quando surgem, e eu tenho isso por experiência, não vem outro verso na minha mente a não ser o Romanos 8:28. Deu um problema, surgiu uma dificuldade, vem Romanos 8:28. O que diz lá? E sabemos, interessante que o verso começa assim, e sabemos, né? Então quer dizer, é para sabermos mesmo, está escrito, e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Outra versão diz, chamados por seu amor. Então, todas as dificuldades, todos os embates da vida, poderemos com certeza saber que em tudo tem um propósito. E eu sempre mando para as pessoas aquela frase, né? Deus está no controle de tudo. Eu gosto sempre de mandar esse pensamento para as pessoas. Nesse pequeno, grande livro, se eu colocar aqui, vocês vão ver outro título, né? Mas é só a capa. Irmãos, nós precisamos ler mais os testemunhos do Espírito de Profecia. Eles trazem muito consolo, muita força para enfrentarmos as dificuldades. Mas nenhum, na minha opinião pessoal, é melhor que esse. Quem já leu o livro O Caminho a Cristo? Hoje é o Como Encontrar a Paz Interior. Quem já leu
eu digo, não leia. Decore, irmãos. É um livro espetacular, 13 capítulos apenas. Ali abrange todas as experiências que nós passamos no dia a dia. E consolo de sobra. Muitas bênçãos de consolo encontramos ali no livro O Caminho a Cristo, ou Paz Interior. Então precisamos ler muitas vezes, carregar no bolso, né? Temos a edição de bolso também, é importante. E diz assim o texto: assim os redimidos, bem-vindos ao lar que Jesus lhes está preparando. Assim os redimidos serão bem-vindos ao lar que Jesus lhes está preparando. Lá, seus companheiros não serão os vis desta terra, os mentirosos, os idólatras, os impuros, os incrédulos. Eles, os salvos, se associarão com aqueles que venceram Satanás e que pela graça divina formaram caracteres perfeitos. Toda tendência pecaminosa, toda imperfeição que os afligia aqui, foram removidos pelo sangue de Cristo e foram-lhes comunicados a excelência e brilho do sol. E a beleza moral, a perfeição do caráter de Cristo, valor que excede em muito esse esplendor eterno, brilha por meio deles. Estão irrepreensíveis perante o grande trono, participando da dignidade e dos privilégios dos anjos. Então pensem, irmãos, no porvir, né? No breve porvir. Uma vida de 40, 50, 60, 80 anos é muito curta, irmãos, em comparação com a eternidade, não é mesmo? Com o que Deus está preparando para os seus filhos, para os seus remidos. Então não podemos trocar de maneira nenhuma a eternidade por apenas anos que passam rápidos. De repente, né, irmão José Costa? Chega aos 80. Então, sim, irmão. Conhecer a Cristo de verdade é como se você estivesse praticamente vivendo essa eternidade, né? É isso mesmo. Tanto que tem um texto bíblico que diz assim, do Espírito de Profecia, digo, aptos para o céu, preparados para o céu, pois já tem o céu no coração. Então o céu começa aqui agora, quando Cristo faz parte integrante de cada momento, cada segundo da nossa vida. E muitas vezes, irmãos, nós queremos a eternidade, queremos viver com Cristo durante a eternidade. Mas, pergunto, quanto tempo vivemos com Cristo ali, antes do trabalho, durante o dia, à noite? Temos tido comunhão com Jesus? Jesus diz o desejado que ele buscava cada dia o quê? O batismo do Espírito Santo. Ele entretinha comunhão com o Pai, madrugadas, noites adentro e noites inteiras, na presença de Deus. Se o Filho de Deus sentia essa necessidade, e nós, pobres, mortais, eu nem vou perguntar quanto ao ano bíblico, que é tão importante fazermos.
mais os nossos cultos, precisamos dedicar mais, fazê-los, torná-los mais prazerosos. E bom se pudéssemos ler sempre um livro, umas páginas de algum testemunho. Então, pensemos bem, eu quero estar com Cristo na eternidade, mas quanto tempo aqui estou dedicando para Ele? Vamos ser honestos conosco mesmos. Irmãos, um casal de missionário norte-americano, eles estavam retornando para o seu país de origem, ficaram 50 anos na África, ficaram ali trabalhando de maneira incansável, e agora retornam para sua terra natal. E durante a viagem do navio, eles imaginavam como seriam acolhidos, recebidos pelos irmãos da igreja, pelos amigos, pelos parentes. E aquela expectativa aumentava à medida que eles estavam chegando já no porto, né? Para o navio se atracar. Então, ao se aproximarem do porto, viram muitas bandeiras, banda, fanfarra e uma festa ali preparada. Que maravilha! Eles disseram. Eles estão prontos para nos receber de volta, pensaram eles. Porém, quando saíram do navio, muita gente, né, até sair, o que aconteceu? Eles não viram mais ninguém. Não tinha mais nenhuma banda tocando, não tinha mais pessoas esperando, e apenas um silêncio. Deve ter sido para algum homem de terno, alguma pessoa importante lá do navio. Mas foram para casa cansados, frustrados, e porque não tinha ninguém para recebê-los, nem mesmo da igreja, para prestar ali uma homenagem, umas boas-vindas de retorno ao lar. O esposo ficou revoltado e questionou a esposa se era isso que Deus tinha para eles após 50 anos de ministério. Ele andou para lá e para cá e indagou a esposa novamente e disse: você falou com o seu Deus? Se valeu a pena todo esse esforço e agora ninguém reconhece? Então a mulher, de maneira muito calma, serena, ela disse assim: Deus disse que nós ainda não chegamos em casa. E aquela resposta dela resolveu todo o problema. Nós ainda não chegamos em casa. Então não é aqui que vamos esperar qualquer reconhecimento, mas quando está em Isaías, né? Quando diz lá o texto, abrir as portas, o próprio Cristo dirá, né? Abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. E então aquele missionário baixou a cabeça, deu um abraço na esposa e disse: realmente, vamos continuar nos esforçando para recebermos o Rei da Glória, ou seja, para Ele nos receber, né? Tem o Salmo que o Rei dos Reis irá mandar abrir as portas e dizer, os anjos irão dizer, né? Quem é esse Rei da Glória? E outro grupo de anjos vão dizer: este é o Rei Todo-Poderoso, este é o Rei da Glória.
último pensamento, Caminho a Cristo, desse livro maravilhoso, diz assim: em vista da gloriosa herança que pode ser sua, o que dará o homem em troca da sua alma? Ele pode ser pobre e, no entanto, possuir em si mesmo uma riqueza e dignidade que o mundo jamais poderia conceder. A alma redimida e purificada do pecado, com todas as suas nobres faculdades dedicadas ao serviço de Deus, é de um valor insuperável. E a alegria no céu, na presença de Deus e dos santos anjos, por toda a alma redimida, e uma alegria que se manifesta em cânticos de santo triunfo. Então, irmãos, seja passageira ou seja constante a sua prova, saiba que aquele que sofreu por nós e passou por todos os estágios da vida, ninguém melhor que Jesus conhece o seu sofrer, conhece a sua angústia. Mas respire um pouco mais, tome alento olhando para Jesus, né? Hebreus 12:2, porque estamos quase no lar. Que Deus nos abençoe e possamos persistir. As provas vêm e passam, mas um dia aquele que também passou por essa terra, sofreu por nós, ele nos ressuscitou, ele não ficou aqui, ele está lá no céu. Hebreus 7:25, está intercedendo por nós, portanto pode também salvar todos os que o buscam e suplicam a sua presença e a sua bênção. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém.